pauta de hoje, falaremos sobre os direitos humanos internacionais e o papel da ONU e da OEA. A nossa companheira Maria de Lourdes Albertini, doutora em Direito Internacional, Lurdinha, já está conectada conosco. Bom dia, querida, bem-vinda de volta. Bom dia, Moninha. Muito bom estar aqui com você de novo. Ô, Lurdinha, como a gente fala aqui, né, para leigos, para senhoras, senhores, gente de quanto é idade, todos os jeitos, é importante, sempre a gente vai repetir mesmo algumas coisas para frisar, né, porque é um assunto muito novo para essas pessoas. E a gente tem falado da ONU e a gente volta a repetir algumas coisas aqui hoje, mas tá tudo certo. Mas da OEA a gente não falou e eu queria saber o que é a OEA. Muito bem, Moninha. A OEA, ela seria a congênere da ONU no âmbito das Américas. A gente vive no continente americano e quando a Segunda Guerra Mundial acabou, tudo acontece depois dessa Segunda Guerra, sabe, Moninha? Uhum, Por isso que a gente fica o tempo todo falando desse assunto aqui. verdade. É, Foi criado nas Américas a Organização dos Estados Americanos. E ela foi criada com os mesmos objetivos da ONU: reforçar a paz, reforçar a proteção dos direitos humanos, promover a integração dos países das Américas, Estados Unidos, países da América Central, países da América do Sul, Brasil, Argentina, Paraguai, Peru, Colômbia, Chile, Venezuela, enfim, os 12 países sul-americanos, mais países da América Central, mais países da América do Norte, Uhum. Canadá, Estados Unidos e México. E é, Lurdinha, pode sim, falar, pode falar. e ela veio então, né, nessa mesma toada, nessa mesma direção da ONU, né, tentar promover a integração dos povos, tentar promover a paz, tentar promover a autodeterminação dos povos, ou seja, a independência dos países. Então a OEA, ela seria a equivalente da ONU no continente americano. Uhum. Lurdinha, lembrando que a Segunda Guerra Mundial termina em 1945, não é isso? É isso, é E isso. como o mundo foi tão assolado com a Segunda Guerra Mundial, esses direitos vêm, tudo acontece depois da Segunda Guerra Mundial, por isso penso eu, como leiga. É isso mesmo, porque foi tanta devastação, foi tanta perseguição, foi tantas atrocidades cometidas contra os seres humanos, contra a humanidade, que foi necessário uma série de tomadas de atitudes, no sentido de tentar impedir, tentar constranger os países em repetir esses atos contra a própria humanidade. Uhum. Isso é o direito internacional. Ele entra para poder legislar os países. Isso, Lurdinha? De uma forma simplista? É exatamente isso. Ele vem para legislar, tentar impedir que os países usem a própria força do Estado contra os seus indivíduos, contra os seres humanos. Lurdinha, como é que é formado, então, esse sistema internacional dos direitos humanos? Então, eu escolhi o tema hoje, sabe, Moninha, porque nós perdemos um grande mineiro internacionalista que foi o presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Antônio Augusto Cansado Trindade. Ele, infelizmente, faleceu Faleceu. novo, com 72 anos, né, no domingo. Então, e ele é mineiro, formou na UFMG, professor de Direito, depois ele fez a carreira dele toda internacional, ele estava juiz do maior tribunal internacional, né, dos estados, que é a Corte Internacional de Justiça. E aí eu falei, gente, precisamos falar um pouco mais de direitos humanos e do sistema internacional. Uhum. O sistema internacional ele é formado pelo contexto da ONU, que tem um Conselho de Direitos Humanos, e a OEA, que tem um Sistema Interamericano de Direitos Humanos. A, Nós vamos dar ênfase hoje, então, ao sistema interamericano, porque lá na OEA, né, que é o sistema formado para controlar, monitorar a aplicação dos tratados internacionais de direitos humanos nas Américas, tem 11 casos contra o Brasil, Uhum. 11 casos já sentenciados.
E esses sistemas, tanto da ONU quanto da OEA, são importantes porque é a grande possibilidade que as pessoas têm, os indivíduos muitas vezes têm, de se protegerem contra o próprio Estado ou contra a inação do Estado, a não tomada de atitude do Estado face a determinadas circunstâncias que botaram em risco, em perigo, a vida das pessoas. Uhum. E Lurdinha, os países, eles são obrigados a seguir as determinações desse sistema? São obrigados todas as vezes que eles reconhecem o sistema, que é o caso do Brasil. Uhum. Eu falei só da vida, né? Mas não é só da vida, não. Da vida, da dignidade das pessoas, de não ter dado a elas o direito de proteção, de defesa. Então, todas as vezes que um direito fundamental, essencial do indivíduo não está devidamente cumprido, é possível, diante desse sistema internacional de proteção dos direitos humanos, acionar o sistema, ir numa instância internacional em busca deles. Uhum. E sim, os países podem, aliás, os países são obrigados a seguir o sistema. E no caso do Brasil, por quê? Porque nós assinamos esses tratados internacionais, nós assumimos o compromisso de seguir estes tratados de proteção aos direitos humanos. E todas as vezes que eles são desobedecidos, vamos dizer assim, descumpridos, melhor Uhum. dizendo, é possível que haja essa mobilização internacional deste sistema que vai verificar, que vai monitorar e muitas vezes, dependendo das circunstâncias, vai julgar e vai condenar e Uhum. determinar obrigações para ressarcimento daqueles que sofreram com o não cumprimento dos tratados internacionais de direitos humanos. Claríssimo. Lurdinha, você falou que o Brasil tem 11 casos, é isso? Temos desde 2006, o Brasil vai entrar, ele vai assinar o Tratado Geral de 1969, o chamado Pacto de São José da Costa Rica, ele vai entrar em 1992, mas reconhecer a corte e a comissão, o sistema judicial, só em 1998. Uhum. E nós temos 11 casos desde 2006 lá. Destes 11 casos, nós tivemos 10 sentenças, o que quer dizer que o sistema ele é extremamente eficiente no monitoramento e na condenação do Brasil todas as vezes que o Brasil falhou, todas Uhum. as vezes que o Brasil não cumpriu com a sua obrigação na proteção dos direitos humanos, Poderia sobretudo. dar um exemplo, Lurdinha, de algum dos casos, contar um dos casos? Claro, a gente tem vários casos importantes, mas, por exemplo, teve um caso, olha para você ver, tristíssimo, né? Eu vou citar o caso do chamado Ximenes Lopes, Damião Ximenes Lopes. O que aconteceu com esse senhor? Ele foi vítima de torturas e maus tratos quando ele passava por um tratamento psiquiátrico numa casa de repouso lá na cidade de Sobral, no Ceará. Uhum. E ele sofreu muitas torturas, ele ficou lá internado e durante 3 dias ele sofreu e ele morreu em virtude dessas condições. Ele foi muito maltratado, passou frio, com situações horríveis, muito desumanas. E ele, então, a família, né, entrou com esse pedido na Corte Interamericana de Direitos Humanos, onde foi investigado e verificaram que, sem dúvida nenhuma, né, houve um descumprimento da garantia dos direitos fundamentais dele lá dentro. A corte, então, determinou medidas de reparação, né, indenização da família e o mais legal de tudo, quer dizer, meu Deus, né? O É, mais sim. importante disso tudo, vamos reformular, porque é tão dramático que a gente às Uhum. vezes usa determinados termos que ficam estranhos, né? O mais importante também, além da indenização da família e do reconhecimento de que houve realmente a tortura, foi a criação de um programa de formação e capacitação para profissionais de saúde mental no país. Então, você veja
que esses sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos, eles abrangem muito mais do que só o ressarcimento da família da vítima, sem dúvida nenhuma isso é absolutamente necessário, mas também criam toda uma política pública interna no país para se evitar que isso aconteça. Aconteça novamente. Também. Lurdinha, essa família, por exemplo, de Sobral, né, que recorre ao Tribunal Internacional, é porque aqui no Brasil não conseguiu resolver na primeira instância, seria isso? Muitas vezes a justiça brasileira interna ela não dá a devida importância e o devido tratamento que deveria. Né? Então, as famílias, as vítimas, muitas vezes precisam recorrer a tribunais internacionais, porque aqui não foi possível o ressarcimento, não houve uma negligência, houve um adiamento, houve uma certa. Não deu o tratamento adequado na justiça, e aí é possível recorrer a instâncias internacionais. Uhum. E Há que saber como, né? pois Como, essa como peleja fazer. sempre, né? Isso, pode ser através de, sobretudo, ONGs, né, que estão aí à disposição de fazer esse sistema de peticionamento das vítimas perante o sistema interamericano. Então, tem várias ONGs que fazem esse trabalho, ou até mesmo pode ser uma denúncia, né, feita por um órgão público. A gente tem um diálogo importante entre os órgãos brasileiros e o sistema interamericano, mas, sobretudo, eu acho que quem tem um papel fundamental nesse momento são as ONGs, as organizações não governamentais, e tem ONGs especializadas nesse tipo de trabalho, de prestar auxílio àqueles que precisam e que não estão conseguindo o ressarcimento adequado, né? E eu não estou falando de ressarcimento financeiro, não. O ressarcimento daquilo que eles tiveram o seu direito fundamental violado, né? Uhum, Perante esses tribunais internacionais. uhum. E aí, Lurdinha, quais são as principais organizações que envolvem esse sistema e que valem para o Brasil? Então, a OEA, ela tem dentro dela a Comissão de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A comissão fica lá em Washington e a corte fica numa cidade chamada São José da Costa Rica, ali na América Central. Uhum. Eles trabalham de forma concomitantes, mas, por exemplo, quando é a petição individual, recorre-se à comissão primeiro e a comissão ela vai sentenciar e se essa sentença não é cumprida, vai para a corte. Ou a corte, ela mesma pode ser acionada para fiscalizar todo o país, no sentido de verificar se os direitos humanos estão sendo devidamente cumpridos e devidamente aplicados no país. Então, elas trabalham em conjunto aí no sentido de complementar. Agora, a gente tem que entender, Moninha, que o sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, ele não é só para as vítimas, ele é sobretudo para as vítimas, mas ele é também um sistema que monitora o tempo todo o Estado brasileiro, se ele está cumprindo ou não esses acordos internacionais, esses compromissos internacionais assumidos perante o sistema. Joia demais, Lurdinha. Tão claro, a gente entende tudo. E de tudo que a gente falou, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Suas considerações finais? Nós, brasileiros, devemos ficar sempre atentos a toda esta questão de proteção aos direitos humanos, que para nós são direitos fundamentais, para nós internamente são os direitos fundamentais, e denunciar, e falar, e não permitir que a gente continue, né, num processo contínuo e esqueçamos o que são os direitos humanos, sabe, Moninha? Eu ando preocupada com essa situação porque eu vejo que essa situação vai ficando distante de nós e eu acho que temos que resgatar, né, e sermos proativos no sentido de garantia, de cumprimento desses compromissos internacionais. É verdade, Lurdinha. A gente tem visto tanta barbaridade, tanta coisa aqui perto de nós, né? E a gente precisa realmente, na medida que a gente conhece
a gente luta por esses direitos. E quando a gente não conhece, a gente não luta, não é? A melhor forma é conhecer. Sem dúvida, sem dúvida. É conhecer, saber e saber os caminhos. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho muito direto com as pessoas, contínuo. Direitos humanos é conta-gotas de humaninha, é sempre, constantemente, sabe? Ô, Lurdinha, aproveitando que nós estamos com um tempinho, deixa eu fazer uma pergunta. Esse caso que aconteceu do menino no Camburão, um menino com um problema mental, um rapaz, e entra no Camburão e eles jogam, parecia ser uma atitude normal de se fazer isso, de julgar quando está resistindo à prisão, coloca lá dentro e joga o gás lacrimogêneo lá dentro. Isso, eu te pergunto, é normal? Isso é um ataque aos direitos humanos, tem que entrar nisso? Como que funciona isso? É mimimi? Nossa, esse foi um caso gravíssimo que aconteceu semana passada, foi bem lembrado, eu fiquei com o cansado Trindade na cabeça, porque dá juízo, mas esse caso é um caso que precisa ser encaminhado, ele já foi, inclusive, parece que já houve uma manifestação do Conselho de Direitos Humanos da ONU e do Sistema Interamericano, eu não pesquisei, mas certamente ele já deve ter se manifestado, porque foi um caso de tortura evidente com morte gravíssimo, né? Uma manifestação brutal de agentes do Estado, né, Monia? Isso que é mais grave, né? Aliás, porque o Estado, sabe, Monia, do ponto de vista constitucional, ele necessita proteger. Ele é obrigado, melhor dizendo, a proteger. Ele não pode fazer o uso da força no sentido de não proteger e pelo contrário, torturar e matar. Foi um descontrole total e esse caso certamente ele vai ser levado ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Aí você deve estar se perguntando por que leva para a OEA e não leva para a ONU, para o sistema da OEA? Porque ele é mais eficiente e ele é nosso, no sentido de que ele é do nosso sistema regional e ele é mais eficaz. Mas esse é um caso absurdo, brutal, né? Enfim, que merece e deverá ser, sim, encaminhado, já deve estar sendo encaminhado, inclusive, para o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. E é um caso, sem dúvida alguma, que vai ter aí uma avaliação da situação da vítima e da família da vítima, né? E vai ser um caso de monitoramento do Brasil como um todo. O que o Brasil está fazendo que não está tendo, por exemplo, a capacitação adequada. Um exemplo apenas de que eu ouvi, né? A capacitação adequada dos seus agentes, né? Na sua atuação profissional ali. Eu acho que esse é um caso gravíssimo. Verdade. Sempre bom conversar. Gente, eu conversei com Maria de Lourdes Albertini, Maria de Lourdes Albertini, Instagram dela tá na tela. Lurdinha, muito obrigada. Sempre tão bom conversar com você. Deus te abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, até quarta-feira. Beijo. Um beijão pra todos. Tchau, obrigada a todos aí. Tchau, tchau.